Dessas salas de aula saíram músicos, cineastas e diretores de TV. Gente formada por uma educação instigante e provocadora. Referência nos anos 70, a Escola Alves Cruz passou por dificuldades, quase foi fechada. A instituição ressurgiu com a mobilização de alunos e ex-alunos. Hoje é uma escola modelo, tem oficinas de maracatu, de teatro e até aulas de japonês. Foi considerada a melhor escola pública de São Paulo no último exame do Enem. Eu sou Gilberto Nascimento e o Diálogo São Paulo fala hoje sobre experiências inovadoras em educação. Bem-vindo ao Diálogo São Paulo. Hoje vamos falar de experiências inovadoras em educação. Para participar deste debate, recebo o produtor cultural Márcio Lozano, integrante da ONG Projeto Fênix e ex-aluno da Escola Estadual Antônio Alves Cruz, hoje uma referência do ensino em São Paulo. Seja bem-vindo, Márcio. Bem, Gilberto, obrigado pelo convite. Também aqui no programa, a socióloga Helena Singer, assessora especial do Ministério da Educação. Obrigado pela presença, Helena. Obrigada, Gilberto. A Escola Alves Cruz estava prestes a ser fechada e foi, de certa forma, salva por um grupo de ex-alunos. Eles criaram oficinas e mudaram a cara da escola. Agora, ela foi a melhor escola pública de São Paulo no último exame do Enem. O Márcio Lozano, aqui ao lado, é ex-aluno do Alves Cruz e passou a difundir a sua experiência para escolas e empresas que desenvolvem projetos educativos. Márcio, como começou essa experiência lá no Alves Cruz? Como iniciou-se esse movimento dos ex-alunos? Um conjunto de ex-alunos dos anos 60 e 70 se reuniu na escola para fazer uma festa para homenagear os ex-professores, os ex-diretores, e descobriu que a escola estava mal das pernas e decidiu começar um movimento que impedisse o fechamento da escola. E o que foi decidido fazer a partir daí? Como é que começaram as atividades? Eles descobriram nas primeiras reuniões que precisavam reunir os alunos também para conversar. Chamaram os alunos da época, eu era aluno, e nós organizamos um fórum de educação para discutir com os professores, com a rede de educação e a comunidade, um projeto que pudesse ajudar aquela escola. Correto. E a partir daí também vocês decidiram criar uma ONG e passaram a oferecer cursos lá de música, teatro, exato, pintura, fotografia. A organização não governamental, que é o Projeto Fênix, nasceu para captar recursos e para organizar essa ação na escola, mas como a gente conversou algumas vezes já, eu sempre gosto de dizer que tudo isso é a escola, porque na verdade tudo isso é a escola. O Fênix não é uma organização que utiliza o prédio da escola, mas a gente faz junto. Correto. E além de oferecer as oficinas, o que foi feito ali no sentido para mudar a realidade da escola, para mudar a cara da escola, para mudar o dia a dia? Então, inicialmente esse projeto que nasceu do fórum tinha 3 grandes pilares. O primeiro era buscar alternativas para reformar o prédio da escola, que já estava um pouco detonado, a escola já tinha um tempo. O segundo tinha a ver com ocupar os espaços ociosos da escola com outras atividades que não fossem as tradicionais do currículo escolar, que são as oficinas. E a terceira parte do trabalho tinha a ver com fomentar iniciativas dos professores, projetos que os professores propusessem. E foi assim que a gente seguiu e, aliás, segue trabalhando até hoje com experiências super bacanas. Helena, como você vê esse trabalho do Alves Cruz? O que tem de diferente esse projeto? Bom, é uma experiência importante, muito interessante,
principalmente pelo envolvimento, né, dos ex-alunos, dos pais, da comunidade, enfim, da escola, com o projeto pedagógico da escola. Então, embora isso seja muito falado, isso seja previsto na legislação e nos documentos orientadores da educação, é muito pouco realizado. Aliás, quase nunca é realizado, tanto na escola pública quanto na escola privada. O envolvimento dos pais é um envolvimento muito pontual, em reunião de pais em que eles vão para ouvir e pouco para falar, quando vão, né? Ou em festas, em coisas muito pontuais na escola. E essa experiência do Alves Cruz, ela parte de um outro lugar, né? Do envolvimento mesmo da comunidade, das famílias, dos ex-alunos, para revisar ou reconstruir o projeto pedagógico da escola. Ok, porque simplesmente o oferecimento de oficinas não é em si uma mudança na estrutura do ensino no dia a dia, né? É importante esse envolvimento maior dos pais, de toda a comunidade. A partir do momento que a comunidade se envolve e pensa que escola a gente quer, o que a gente quer oferecer para os estudantes, onde é que a gente espera que eles cheguem, aí vai encontrar o melhor caminho. Pode ser por oficinas ou pode não ser por oficinas, pode ser por projetos integrados das diversas áreas do conhecimento, pode ser por projetos de intervenção na comunidade. Isso depende do que aquela comunidade está com vontade de fazer, né? E na Alves Cruz, esse entendimento de comunidade também é muito curioso, porque o senso comum diz que a comunidade é quem mora ali no entorno, os alunos, os professores e tal. As pessoas do Alves Cruz, uma parte das pessoas mora no entorno, outra parte vem de muito longe, né? As oficinas de sábado tem gente que vem de Cubatão ou de Santos, né? A comunidade é, no meu ponto de vista, o grupo de pessoas que está a fim de cuidar daquele lugar. Okay. O Márcio é um próprio exemplo de como iniciativas como essa podem causar uma transformação. Ele, depois de atuar lá dentro do Projeto Fênix, ele virou um artista, educador, hoje é o presidente da ONG, cuida de um grupo de Maracatu e também passou a trabalhar numa empresa de consultoria que elabora projetos inovadores para escolas privadas e empresas que atuam na área de educação, né, Márcio? Como que você foi, assim, captado, né, se é que eu poderia usar esse termo? Como que chamaram você? Você era um aluno lá na época e como que você acabou indo para esse movimento iniciado lá por ex-alunos do Alves Cruz? Foi um convite, em sala de aula mesmo. Alguém bateu na porta, foi o Massuda, o cara que idealizou o começo dessa brincadeira, decidiu chamar os alunos para participar, mas dividindo de verdade com os alunos a responsabilidade de pensar este projeto novo. Talvez isso fez um monte de gente engatar na brincadeira. Correto. Tudo foi pensado em conjunto lá, então? Tudo foi pensado em conjunto, inclusive com a gestão da época, com os professores e diretores. Essa é uma outra ideia comum, às vezes as pessoas cometem esse equívoco e pensam que o trabalho que tem ali é uma atuação de um grupo na escola. Não, os agentes públicos, o pessoal que trabalhava na escola estava ali envolvido em fazer aquela escola virar um espaço mais bacana. Ok. A Helena, que está aqui, é uma pessoa que já atuou no Projeto Aprendiz, é uma das criadoras também da escola Lumiar, uma experiência pioneira aí criada pelo empresário Ricardo Sendler, e também é autora do livro República das Crianças, que fala da experiência das escolas democráticas, entre elas a experiência da Summerhill, uma escola lá em Londres que tem uma metodologia diferente, que são os alunos que escolhem o que querem estudar. Helena, portanto, é uma autoridade, é uma especialista em projetos inovadores. E, Helena, esse projeto do Alves Cruz, o que ele tem de diferente, por exemplo? É uma experiência inovadora, mas um pouco diferente dessas duas que eu acabei de citar. O que ele tem de mais peculiar, assim, na sua avaliação? Eu acho que eu precisaria até ouvir um pouquinho mais de como que se dá o dia a dia da escola, como que se organiza o currículo, o trabalho dos professores, mas de imediato já é inovador e diferente esse aspecto que o Márcio levantou de os alunos terem sido chamados a construir junto esse processo, né? Isso também não acredita-se pouco na capacidade dos estudantes de
de fato construir uma escola, construir o seu itinerário educativo, influenciar na sua comunidade. E no caso, ele estava no ensino médio, mas inclusive no ensino fundamental e até na educação infantil, os estudantes podem colaborar muito, eles devem ser sempre muito chamados a participar do processo todo de construção do currículo e do projeto pedagógico da escola e das atividades do dia a dia. Isso, embora também não seja novidade na teoria, ainda é pouco praticado, então ainda é inovador quem faz isso, né? Correto. Ô, Márcio, hoje o que concretamente vocês estão fazendo lá? Eu sei que tem 1000 atividades, desde construção de cisternas, a escola tem aula até de japonês, tem o grupo de maracatu, tem dezenas e dezenas lá de atividades. O que está sendo feito lá hoje, principal, o que mais você ressalta aí? Bom, são, como você disse, várias atividades organizadas em oficinas ou no apoio aos projetos dos professores. Mas o que está sendo feito, na minha opinião, de mais valioso é aquilo que eu disse agora há pouco. A gente está ali cuidando daquele lugar. Assim. Tem um grupo de pessoas ali sempre interessado em fazer com que aquela experiência seja uma experiência bacana para os meninos e para quem mais convive ali. E aí são vários projetos. A Escola de Cisterna, que você citou, é um deles, é novo, é bem divertido. Tem um projeto de captação de água da chuva desenvolvido por um cara chamado Edson Urbano, e a gente decidiu construir este curso, que chama Escola de Cisterna, que ensina as pessoas a captar água da chuva para fins não potáveis em casa. Tem os cursos de japonês, a gente até hoje capta recurso na iniciativa privada, não é muito dinheiro, aliás, e não precisa de tanto dinheiro assim. Mas a gente capta recurso para financiar projetos dos professores, os ônibus para os estudos de e-mail, enfim, são uma série de atividades. Helena, é sempre muito bonito, né, falar em projetos inovadores, etc., mas há uma resistência muito grande dentro das escolas, principalmente às vezes de professores, diretores, uma visão que se tem que vai acabar gerando mais trabalho para a escola. Como mudar esse pensamento? Olha, na minha experiência aí de atuação com esses projetos de transformação das escolas, o que eu vejo é assim, que há uma resistência altamente justificável em relação ao que vem de fora, né? E eu acho que isso é plenamente compreensível para qualquer profissional. Nenhum profissional gosta que venha alguém de fora com um projeto, olha, o que você está fazendo não é tão bacana, existe um jeito novo de fazer, a gente sugere que você faça desse jeito. Acho que em qualquer lugar, em qualquer campo, profissional nenhum gosta disso, né? E a escola, às vezes, ela é muito afetada por esse tipo de proposta, né? Inclusive porque as crianças são de todos, né? Então, as pessoas querem poder influenciar na gestão da escola e isso cria problemas. Agora, muitas vezes também o que eu vejo é uma atribuição de resistência ao outro. Então, quando a gente conversa com os professores, como você gostaria que fosse a escola? Muitas vezes eles dizem coisas muito diferentes do que é a realidade daquela escola que está ali. E aí pergunta, então, por que você não faz desse jeito? Ah, porque a direção não deixa, porque os pais não vão gostar. E aí, se você conversa com a direção, também eles sonham com uma escola muito diferente. Mas por que não faz? Ah, porque os professores não são formados para isso. Aí você conversa com os pais, e os pais falam, puxa, eu queria que as escolas fossem diferentes e tal, mas lá dentro os professores e os diretores não querem. E os estudantes, que são a principal parte interessada, estão cada vez menos satisfeitos com a escola, com o modelo que tem hoje, e cada vez menos ouvidos sobre como eles gostariam que a escola fosse. Então, há uma insatisfação quase que generalizada, mas uma visão de que é impossível mudar. A gente está tão acostumado com a escola do jeito que ela é, como a gente estudou, os nossos pais estudaram, os nossos avós estudaram, os nossos filhos estão estudando, que a gente acha que não tem jeito, é assim mesmo. O melhor que a gente pode fazer é esperar que passar mais rápido, né? Então, e eu acho que é possível mudar, é possível transformar, e as experiências de engajamento da comunidade para mudança da escola são muito bem sucedidas em geral. Vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber como o movimento iniciado por ex-alunos conseguiu conquistar toda a comunidade escolar. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
De volta com o Diálogo São Paulo, hoje falando sobre experiências inovadoras em educação. Comigo no programa, o produtor cultural Márcio Lozano, integrante do Projeto Fênix. Também aqui no programa, a socióloga Helena Singer, assessora especial do Ministério da Educação. Márcio, não foi uma coisa muito fácil, né? Porque na época que começou esse trabalho, o Alves Cruz, por exemplo, tinha chegado a ter 14 diretores num período de 2 anos, né? Imagino que não tenha sido um pouco difícil o processo lá. Eu não lembro o número de diretores, mas é um número assim estratosférico, como esse que você falou. O diretor é uma figura muito... Quem transita um pouco no mundo da escola sabe que o diretor de verdade é a figura que dá direção para o projeto pedagógico. Este cara, quando está imbuído de uma coisa bacana, a escola é muito... tem outra cara. E demorou de verdade, por conta das trocas de diretores, para engatar a atividade com a escola. No começo, isso que você falava no primeiro bloco, a Helena falava, o diálogo era truncado, assim, não tinha muito diálogo. E os ex-alunos eram um corpo estranho, aliás, ainda são. A escola não está preparada para lidar com a comunidade. A escola não sabe fazer isso de verdade ainda. Então, no começo, a gente enfrentou muita dificuldade. Mas depois a gente teve a permanência de alguns diretores, os professores também foram se aproximando um pouco da ideia, entendendo que era um caminho de conquistar... de conquistar não, era um caminho de construir alternativas de trabalho novas. E, enfim, eu sempre lembro da experiência de um cara chamado Márcio, professor de biologia, que não vivia das aulas, não conseguia ganhar grana suficiente para dar aula, e de madrugada trabalhava no Ceasa, vendia frios, mas ele não gostava nem de vender frios e nem de dar aula. O negócio dele era reflorestamento de manguezal, porque era uma matéria que ele tinha estudado na universidade e feito sua graduação e tal. Ele passou a trabalhar com isso lá dentro. E aí o projeto do Márcio era levar os meninos para o mangue, reflorestar um pedaço do mangue de Cubatão e ensinar a biologia utilizando essa estratégia. E do dia para a noite o Márcio era o cara mais querido da escola, porque ele estava assim, com baita tesão de trabalhar lá. Okay. Helena, você estava relatando, né, que quando pensa-se em mudança, às vezes o diretor fala que o pai não vai gostar e transfere a responsabilidade para o outro, né? O que você sugere, então, para mudar isso? O MEC, por exemplo, tem propostas, projetos assim para essa área, para incentivar, para fazer com que aumente essas iniciativas, esse tipo de conduta nas escolas públicas de maneira geral? Sim, o MEC agora está com uma iniciativa que se chama Iniciativa pela Inovação e Criatividade na Educação Básica, que tem exatamente esse objetivo. O objetivo não de vir com mais uma proposta de cima para baixo, de fora para dentro, para que as escolas inovem e se tornem criativas, inclusive porque não é possível. Ninguém se torna criativo a partir de alguma coisa externa. A criatividade depende de um envolvimento que nasce de dentro, né, da experiência. Mas então a ideia é descobrir quem está fazendo isso, que experiências são essas, como a do Alves Cruz ou de outras escolas, ou de outras instituições educativas não escolares também, que a gente pode aprender muito com instituições educativas que às vezes a comunidade faz a gestão, grupos artísticos fazem a gestão, experiências de educação ambiental, que tem algumas características muito inovadoras e criativas, não pontuais, mas no geral, na gestão, na metodologia de ensino, na relação com a comunidade, na articulação de setores para a garantia de direitos das crianças e adolescentes, enfim. Então, nesses aspectos todos, é isso que o Ministério está procurando, vai mapear essas experiências a partir de uma chamada pública e, com isso, vai ter o mapa da inovação e da criatividade na educação básica, que pode fortalecer redes, parcerias e, sobretudo, inspiração. Porque, muitas vezes, como eu disse, assim, o professor quer fazer diferente, o diretor, o pai, mas não sabe como e não sabe nem que é possível, né? E, às vezes, vê uma escola que se organiza de uma forma diferente, que se estrutura de uma forma diferente, só esta informação já abre um repertório possível, não para todos os professores de uma escola, mas para um grupo inicial que fala, poxa,
Vamos tentar, vamos estudar mais sobre isso, vamos pensar como seria, a partir dessas referências, a gente construir aqui de dentro, né? A gente acha muito importante que essas experiências tenham mais visibilidade mesmo, para poder inspirar mais mudança na educação. E tem muita experiência diferente, muita experiência em lugares específicos e tal. Será que as pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho têm tido, assim, têm discutido junto, têm procurado elaborar uma proposta comum ou não? Ou o MEC, é justamente o papel do MEC fazer isso? E isso está sendo feito? O que a gente está... O Brasil é muito grande, né, Gilberto? Então, as experiências, é difícil dialogar. Às vezes é difícil dialogar uma experiência do centro da cidade de São Paulo com uma experiência da periferia da cidade. Imagina uma experiência do Amazonas, de lugares que tem que chegar de barco, com experiências do Rio de Janeiro, né? Então, existem alguns movimentos, algumas redes que estão se articulando em nível regional, até trocando virtualmente em nível nacional, mas ainda são muito pequenas. A gente espera que o Ministério possa apoiar nisso, né? Nisso o Ministério tem muita chance de apoiar, porque, enfim, dialoga com todas as escolas do Brasil, com todas as secretarias e redes de ensino municipais, estaduais, conselhos escolares. A partir da articulação com o Ministério da Cultura, dialoga também com os pontos de cultura, com os coletivos, com os agentes da cultura, os diversos, né? Pode fazer diálogo também com o Ministério do Desenvolvimento Social e dialogar com as instituições educativas do campo do desenvolvimento social e, por aí, fortalecer esse movimento pela mudança na educação, né? Ok. Eu conversei outro dia com o empresário Luiz Furlan, ex-ministro por um acaso, e ele estava me contando que apoia, ou a fundação ligada à empresa dele, apoia 2 projetos de educação, um em Santa Catarina, outro em São Paulo, e que eu, sinceramente, quero ter mais informações e, quem sabe, conversar mais com ele, mas ele falava principalmente da questão da gestão e tal. E eu não sei se é uma experiência que até você, por exemplo, tem conhecimento. Não tem. E é possível trazer o empresariado também para ele participar da questão da educação de uma maneira mais efetiva, assim, dentro da questão da educação no país, ao invés de só eles terem, às vezes, uma ação pessoal ali da sua empresa ou da sua fundação? O que a gente vê no campo da atuação empresarial, no campo da educação, acho que tem 2 grandes tendências, né? Acho que tem as grandes empresas que estão criando institutos e fundações que atuam, né, na perspectiva da responsabilidade social na educação e podem contribuir muito, né, com pesquisas, com formação, etc. Vêm contribuindo, podem contribuir mais e tem muitas vezes vontade de investir em experiências inovadoras. Então, a gente acha que esse mapa da inovação na educação básica pode, inclusive, fortalecer essas parcerias entre institutos e fundações que estão desenvolvendo perspectivas de inovação na educação e as instituições que estão abertas para isso, né, e que podem fazer em parceria. E tem um outro campo do mundo empresarial que quer atuar no território em que está, né? Quer fazer diferença ali onde a empresa está, com aquela comunidade, com as escolas dali. E também acho que para essas empresas, essa iniciativa de mapear onde estão, porque as experiências, as escolas que se abrem para a inovação, em geral, são as mesmas que se abrem para a parceria, para o diálogo. Muitas vezes a gente vê instituições, não só do campo empresarial, mas de vários campos, querendo atuar com as escolas, porque querem atuar com os jovens, mas encontram as portas fechadas. E as experiências as mais inovadoras são as que têm a porta aberta, porque crescem no diálogo, na parceria, na articulação, né? E talvez aí esteja o X da questão, né? Aprender sobre como esse diálogo deve ou pode se dar, porque as empresas têm dificuldade de chegar na escola, as escolas têm dificuldade de receber as empresas e têm dificuldade de sentar na mesma mesa para conversar aqui, assim, todo mundo, sem essas diferenças. E acho que esse talvez seja um investimento bem legal do MEC. Se estiver articulado com a cultura, vai ser bem legal, porque a cultura está esperta em mapear coisas. É isso aí.
Márcio, e eu tenho uma curiosidade, o Projeto Fênix teve apoio também da iniciativa privada, de empresas e tal? Mas eu queria que você respondesse no próximo bloco. Vamos fazer uma rápida parada para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. O que o Alves Cruz tem de diferente das outras escolas? É um projeto inovador, novas ideias, é um movimento diferente das outras escolas que são de período normal, assim. Eu gosto de ficar aqui. Eu acho que eles são um ponto, vamos dizer assim, um ponto cultural muito forte. É uma escola que não funciona só no seu horário regular. Ela está aberta também aos sábados, quer dizer que ela amplia todo o seu espaço de cultura. Estamos de volta com o Diálogo São Paulo, hoje falando de experiências inovadoras em educação. Comigo, o produtor cultural Márcio Lozano, integrante do Projeto Fênix, e a socióloga Helena Singer, assessora especial do Ministério da Educação. Márcio, o Projeto Fênix lá teve apoio da iniciativa privada? Como foi a participação e o apoio dos empresários ao projeto? Teve e tem até hoje. A gente capta recursos na iniciativa privada que são revertidos para os projetos desenvolvidos na escola. A gente também participou de editais públicos da Secretaria de Estado aqui de São Paulo, do município, da Petrobras, do programa Petrobras Cultural, e captamos recursos dessa maneira. O grupo de Maracatu, especialmente, capta recursos com apresentação. Hoje, esse projeto vive com as próprias pernas. Então, a gente se apresenta pela cidade, leva o Maracatu para as pessoas e capta recurso com essas apresentações, que são 100% reinvestidos no projeto. Já é autossuficiente o grupo de Maracatu. Tomara que continue assim. E tem uma coisa legal também, essa experiência do Maracatu já está sendo replicada em várias outras escolas aí do estado de São Paulo? E acho que até de fora, se não me engano, não, sim, estado de São Paulo. Por enquanto no estado de São Paulo. Muita gente já passou pelas oficinas da Alves Cruz, né? Acho que a gente calcula que nesses anos de atuação já foram mais de 10 mil pessoas. E essas pessoas, algumas pessoas dessas foram por aí e se interessaram por fazer isso na escola. A gente ali vive dizendo que a cultura popular tem que estar também dentro da escola, esse também é um espaço da cultura popular. E tem um grupo de pessoas que topou essa ideia. Hoje, em Jundiaí, a turma do Maracatu Jundiaí desenvolve atividades em escolas para 180 alunos. E a gente também construiu tambores lá que foram para escolas da Zona Sul de São Paulo, onde um dos projetos desses financiados pela iniciativa privada desenvolve atividades com percussão e dança. Legal. Helena, como eu já falei aqui que você é especialista em projetos inovadores, eu queria que você falasse um pouco dessas experiências de escolas democráticas, de escolas inovadoras de maneira geral, inclusive também da Lumiar, e do trabalho que você já desenvolveu nessa área. Dentro dessa perspectiva de inovação na educação básica, acho que tem algumas tendências mais abrangentes. Uma é dessas das escolas democráticas. Então, as escolas democráticas, elas se caracterizam por serem geridas pela comunidade escolar. Os estudantes, os professores, os funcionários se reúnem, decidem as regras da escola, decidem o currículo da escola, e como que se vai organizar o espaço, o tempo, enfim, todo o projeto pedagógico é construído coletivamente, principalmente pelas pessoas que estão no dia a dia da escola, então educadores, estudantes, funcionários, mas também envolvendo as famílias e a comunidade onde a escola está. E uma outra perspectiva ampla também, que cresce aqui no Brasil bastante, é da educação integral. Então, são escolas que, em geral, coincidem de serem também escolas democráticas, porque uma coisa acaba levando a outra, mas são escolas que se abrem para esse diálogo com o território, passam a refletir sobre o lugar em que elas estão e se envolver num processo de articular no território os parceiros para transformar o lugar, para melhorar a vida das crianças, dos adolescentes e de todos naquele território, né? Então, essa perspectiva da educação integral, ela vem crescendo no Brasil nos últimos anos e ela é muito importante porque a escola
pública, ela está espalhada por todo o território nacional. É um equipamento que tem as crianças e adolescentes todos os dias ali, que tem no seu corpo técnico pessoas de todas as áreas do conhecimento. Então, se ela desempenhar esse papel de lugar de produção de conhecimento de cultura naquele território, abrindo para as atividades culturais e para projetos de desenvolvimento local, é um ganho do ponto de vista da política pública em todas as áreas, né? Ok. Ô, Márcio, o Alves Cruz tem um projeto experimental lá de ensino integral, né? Sim. É uma das escolas do estado de São Paulo, da rede estadual, que tem ensino integral. Como é que está esse processo? O Estado começou há uns anos, acho que talvez 3, a implementar um programa de escola em tempo integral para o ensino médio, né? Essas iniciativas acontecem, na maioria das vezes, no ensino fundamental. E no ensino médio tem menos iniciativas nessa área. E o governo do Estado começou um programa baseado numa experiência realizada em Pernambuco, se eu não me engano, que nasceu a partir de uma escola pública, cujos ex-alunos resolveram desenvolver um projeto. O projeto vai indo muito bem, os alunos criam uma coisa que eles chamam no programa de clubes juvenis, onde eles se organizam para fazer atividades autogeridas. Os professores têm um espaço na grade para oferecer atividades que não são usuais, são projetos semestrais, por exemplo, a disciplina de astronomia ou de alguma outra ciência que um professor queira se engajar os alunos, mas o que eu acho que ele tem de mais positivo é que ele garante a permanência do professor na unidade escolar. Aquele cara não dá aula em mais nenhuma escola. Ele fica naquela unidade escolar, trabalhando o tempo todo, e isso permite que ele estabeleça de verdade um relacionamento com aquele lugar e com aqueles alunos. Okay. Helena, como já foi dito aqui que você é uma especialista em projetos inovadores, eu queria que você falasse dessas outras experiências de escola democrática, de experiências como a Summerhill, por exemplo, lá de Londres. Acho que Summerhill é uma proposta, né, para quem não sabe, uma escola que funciona na Inglaterra há mais de 80 anos e que é gerida por estudantes, professores e funcionários. Só que há 80 anos é uma experiência que estava sempre muito isolada e que era citada como uma coisa muito excepcional, inclusive às vezes com uma série de lendas em relação a essa escola, né? Um dia os alunos puseram o diretor para fora e a escola acabou, enfim, série de mitos que se criaram em torno dessa escola. Então, desde o seu nascimento até a história mais recente, ela ficou muito como um mito e isolada. E se hoje ela ainda não se isso não é a regra, por outro lado também Summerhill não é a única que entregou a gestão da escola ao corpo das pessoas que estão ali. Existem algumas milhares de experiências espalhadas pelo mundo, existem sistemas educativos que estão propondo isso como política pública, que já fazem isso como política pública, e existe essa proposta na legislação, inclusive de países como o Brasil, quer dizer, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, se propõe ali que a escola tenha autonomia e que seja gerida pelo conselho escolar, composto por estudantes, professores e funcionários. Então, há uma abertura grande hoje em dia, do ponto de vista da legislação, do discurso, das pesquisas científicas, no mundo universitário, acadêmico. O que ainda está faltando é chegar no chão da escola, como se diz, né? Por isso que eu digo que falta muito, mas não falta tanto assim, né? Eu acho que já vem se criando um consenso da importância da articulação e da participação de todos na gestão da escola e do envolvimento da escola com a comunidade. O que agora está se buscando são os caminhos para que isso se realize e como que isso se dialoga com outras perspectivas educacionais que, às vezes, vão na contramão disso, né? Márcio, e o Alves Cruz é um caminho, essa experiência é um caminho para se chegar a propostas como a que a Helena acabou de colocar? Acho que o Alves Cruz é um bom exemplo, assim como vários outros. Não sei se é um caminho, eu não sei, na verdade, se existe um modelo muito fechado para aproximar os pais e a comunidade, quem mora perto, quem não mora perto, enfim, quem está a fim de cuidar da escola. Né? Talvez olhar para vários modelos seja de verdade mais esperto do que estabelecer modelos que a gente distribui no atacado. Certo, certo. É uma experiência lá que você acha que ela pode ser levada ou desenvolvida
da mesma forma em qualquer outra escola pública? Não. Ou tem particularidades? Não, tem particularidades, acho que não. Acho que cada escola vai encontrar o seu caminho. Cada uma está numa realidade social, cada uma tem uma história, cada uma vai encontrar seu caminho. Tem um projeto, desculpa. Ela é uma escola peculiar assim também, né? Não é à toa que nos anos 70, 80, não sei exatamente, estudaram gente lá como o músico Paulo Tati, a Nausete, o André Klotz, o cineasta, quer dizer, saiu muita gente que está fazendo coisa aí Saiu diferente. uma turma boa lá. Uma turma boa. O que tinha de diferente lá? Tinha e tem ainda? uma pessoa, assim, um cara chamado Ari de Rezende, que foi o primeiro diretor da escola, um dos primeiros diretores da escola. Foi um cara que brigou a escola foi fechada já, ameaçada de fechamento já nos anos 70. Ele brigou com a gestão municipal naquela época, disse que só fechariam o prédio da escola se dessem um prédio novo, né? A escola ficava em outro endereço, onde é a Avenida Sumaré hoje. O Ari lutou para aquela escola existir, construiu esse sentimento nos alunos. É isso que fez os alunos daquela época voltarem e se sentirem responsáveis pela escola. Acho que o recado do Ari era esse, assim, todo mundo é responsável pela educação dos meninos, todo mundo é responsável pela escola, vamos lá e vamos trabalhar. Ok. Eu queria agradecer a participação do Márcio Obrigado. Lozano, a participação da Helena Singer. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.